presidente reeleito, né, do Senado, ele disse que é preciso discutir, que é preciso debater essa limitação dos poderes do STF. É outra conversa mole, na minha opinião. Vai lá, vamos lá. Em relação ao Poder Judiciário, e muitos são os motivos de reclamações em relação à relação com o Poder Judiciário ao Supremo Tribunal Federal. Afirmo e devo dizer que, diferentemente do que sustentam de revanchismo, de retaliação, de possível enquadramento ao Poder Judiciário, que dá a palavra final aos conflitos sociais e jurídicos, nós devemos cumprir o nosso papel verdadeiro, o de solucionar o problema através da nossa capacidade e do nosso dever de legislar. Vamos legislar para se colocar limites aos poderes. Se há um problema em relação às decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso. Se há um problema nos pedidos de vista em relação ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, legislemos em relação a isso. Se há um problema de competência do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso. E eu próprio sou um autor de uma proposta de emenda à Constituição que suprime a competência em matéria penal do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o recurso especial e recurso extraordinário, em matéria penal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ainda nesses discursos no Senado, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, disse que vai fazer uma oposição responsável. Vamos rodar, aproveitar, porque tudo tem a ver no mesmo tema. Olha, por óbvio que, pelo perfil antagônico, ideológico, eu vou ter mais dificuldade de estar próximo do governo federal, mas, sem dúvida alguma, fazendo aqui uma oposição completamente responsável. Esse sempre foi o meu perfil na vida pública, com 20 anos de parlamento consecutivo. Não é porque o projeto vem de um governo que eu não apoio é que eu vou votar contra. Mas, sem dúvida alguma, a gente vai estar aqui muito fundamentado, muito embasado para defender aquilo que deu certo no nosso país, como, por exemplo, todas as políticas que nós aprovamos de geração de empregos, de redução de inflação. Acho que o Senado vai ser fundamental daqui para frente. Bem, prezados debatedores, eu preciso seguir o roteiro aqui, então é 1 minuto só para cada um, tá? Porque eu preciso chamar o nosso comercial. Vou começar com você, Ramon. Você, o que você achou dessa fala do Flávio? Vai fazer isso com responsabilidade mesmo? Uma oposição responsável? Eu acho que responsabilidade é uma palavra que não existe no dicionário de Flávio Bolsonaro e os seus irmãos, né? E seu pai também. Responsabilidade é uma coisa que passou longe daí. Mas eu acho interessante falar uma coisa. A eleição da Câmara e do Senado nada tem a ver com vitória do governo ou derrota do governo. Eu disse isso, eu vou repetir aqui. A eleição de Arthur Lira foi pavimentada com o orçamento secreto há mais de 6 meses atrás. Idem a eleição de Rodrigo Pacheco. A governabilidade vai começar a ser jogada daqui para frente, com o cenário que se montou. Não tinha ninguém. Se Jesus Cristo fosse disputar a presidência da Câmara com Arthur Lira, ele perdia. Porque o orçamento secreto ele ajudou a eleger e reeleger parlamentares nessa última eleição. Foi isso. Então, assim, a disputa da Câmara e do Senado, ela era uma, como é que diz quando aposta, uma barbada, né? Não tinha para onde correr. Então, assim, agora começa o jogo político entre o Executivo e o Legislativo para afirmar a governabilidade. É claro que para o governo Lula era melhor dialogar com o Rodrigo Pacheco, que sempre apoiou o Bolsonaro, mas que não é um bolsonarista radical, idem para Arthur Lira. Chico, 1 minuto. Se passar, eu vou ser obrigado a cortar o tempo. Vai lá, Chico. Veja só, a esquerda sempre a narrativa deles, né? O Lula foi bem claro, antes mesmo de tomar posse, tá? Em que ele iria, praticamente só faltou falar isso, vou apoiar o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Se aproximou, buscou, até porque ele queria e conseguiu, né, passar a emenda do furo do gasto do teto aí. Tá? Então, se teve alguma negociação, já foi aí, que é normal do PT, já foi nesse furo do teto, em que ele precisou tanto do Pacheco quanto do presidente do Senado. Ele negociou com os dois exatamente isso. Essa história que tinha, já estava... foi o orçamento secreto que reelegeu, conversa nenhuma. Foi o furo do gasto, já antes mesmo de tomar posse, o presidente Lula já estava legislando, já estava governando, porque ele interviu diretamente nas duas casas. Então, e o que aconteceu na eleição
foi a interferência total e também do STF. Ministro do STF, não do STF, e alguns ministros do STF. Zezinho, 1 minuto. Eu espero, eu gostei muito da fala do Ricardo, em partes, quando ele fala no Senado, que é mais importante até do que a Câmara, não vai ter vida fácil. O Senado é mais importante do que a Câmara. Então, se o voto fosse aberto hoje, nós estamos falando de 9 votos, seria outra eleição. É uma pena que o voto é secreto. E ali houve as traições. Mas 32 votos é muito voto. Então, hoje, a gente viu que vai ter um novo Congresso posicionado. Então, ou diminui as falas e trabalha mais, ou vai travar muita pauta, principalmente essas pautas bomba que a gente vê aí, da esquerda, do PT, né? E a gente acredita que tem que trabalhar pelo povo brasileiro. 1 minuto, Ricardo. Como eu disse, a gente vai ter aí um Senado federal subserviente ao Poder Executivo. Então, isso não é bom para o Estado Democrático de Direito. E o juiz, rebatendo a fala dele, eu acho que ele esqueceu que o Lula exonerou vários ministros para poder votar no Rodrigo Pacheco. Então, teve a interferência, sim, do governo federal, do Lula, teve um interesse muito grande no Lula em colocar o Rodrigo Pacheco no Senado Federal para poder aprovar os projetos dele, mas como eu disse, vai ter uma certa resistência. 32 senadores não é pouca coisa. Pode fazer toda a diferença em situações em que requer quórum diferenciado. Quóruns maiores como 3/5, 2/3 dos senadores. Então, ele vai se deparar aí com um quórum que ele vai precisar, em determinadas matérias, de 54 votos de senadores e também de 39, e não vai ser fácil conseguir. Samuel. Olha, pessoal, a aritmética é a ciência que ensina a compor e a decompor os números. Zezinho, a diferença não foram de 8 votos, foram de 17. 49 menos 32 dá 17. Aí tu faz uma Você tira 9 de lá, fica quanto, Samuel? Se minha mãe fosse Vai babada... lá, Zezinho, não interrompe, Zezinho. 1 minuto, vai lá. Pois bem, Samuel. pessoal, olha só. A grande verdade é o seguinte, é que cada macaco tem que estar no seu galho. O legislativo não gosta de legislar, porque é mais bacana trabalhar com orçamento secreto e fazer politicagem nos estados e conseguir uma votação avassaladora. Basta vocês observarem quais são os interesses que o Arthur Lira defende do povo alagoano. Nenhum. E foi o mais votado. Um dos mais votados do Brasil, proporcionalmente. Aqui no estado de Rondônia, me diga, todos os deputados federais que pegaram orçamento secreto e que disputaram a reeleição, conseguiram. O Neto não conseguiu e o doutor Mauro não conseguiu, porque fez uma oposição. Foram os dois que não foram muito simpáticos ao desgoverno do Bolsonaro. Todos eles se beneficiaram. Agora, subsidiariamente, na situação hipotética da fala do Flávio Bolsonaro, independentemente do esquema de rachadinha, que eu acho que ele goza do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, né, mas apesar das evidências serem muito fortes contra ele é um camarada assim que ele nem cheira e nem fede. Ele está querendo salvar a pele dele, essa que é a grande verdade. E aqui no estado de Rondônia, onde há uma grande predominância de eleitores e simpatizantes do Bolsonaro, dos 3 senadores, 2 votaram no Rodrigo Pacheco. Eu perguntei, cadê o Marcos Rogério, que não se posicionou? E por que o Samuel Araújo, que declarou voto para o candidato do Bolsonaro, estava no almoço do Rodrigo Pacheco? Então é muita verborreia. Se brincar, nem o Jaime Bagato ele votou no qual é o candidato derrotado lá? O do Bolsonaro? Marinho. Rogério Marinho. É muita demagogia, meu irmão. É muita mentira. É muito sensacionalismo tolo e barato e esdrúxulo. E enganos vocês. E outro, Ricardo, um detalhe. É mais fácil esses derrotados, 32, comporem eventualmente com o Rodrigo Pacheco, do que alguém que está com o Rodrigo Pacheco pular para o lado de fora.